Pense nos momentos em que você quis desistir. A dor era forte, o caminho parecia longo demais. Sua mente dizia: pare, isso não vale a pena. Mas, e se eu te disser que esse pensamento é a única coisa entre você e a sua verdadeira força? O que diferencia aqueles que conquistam tudo daqueles que desistem no meio do caminho não é talento, não é sorte, é a mentalidade. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Eles descobriram como se tornar inquebráveis, imparáveis. E hoje você vai aprender os 5 pilares da mentalidade estoica para ser indestrutível. Se aplicar isso, nada mais te derrubará. Então, preste atenção até o final, porque o último princípio é o mais poderoso de todos. Primeiro ponto: controle sobre o que você pode mudar. Quando enfrentamos um desafio, a primeira reação é muitas vezes a frustração. A sensação de impotência é algo comum, mas o que os estoicos nos ensinam é que muitas vezes o único problema real não está no que acontece, mas em como reagimos a isso. Eles entendem que não podemos controlar os eventos que surgem em nossas vidas, mas sempre podemos controlar nossas respostas a esses eventos. Este é o núcleo do que chamamos de dicotomia do controle. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, afirmava: algumas coisas dependem de nós, outras não. Este simples, mas poderoso conceito é capaz de transformar completamente a forma como lidamos com os desafios diários. A maior parte do sofrimento humano vem do desejo de controlar aquilo que não está sob nosso domínio. Tentamos manipular o comportamento das pessoas, forçar o futuro a seguir nossos planos e fazer com que o mundo ao nosso redor se ajuste à nossa visão. Mas esse é o caminho para a frustração. Por quê? Porque no final, há muito mais coisas fora do nosso controle do que dentro dele. Por exemplo, imagine que você acorda tarde e já começa o dia com um atraso. Você começa a ficar irritado com a situação e com todos que estão ao seu redor. Fica frustrado, até mesmo com o trânsito, porque é mais uma coisa que te impede de chegar a tempo. O que você faz nesse momento? Você se desespera? Ou você faz o que está ao seu alcance para mudar a situação? A verdade é que em muitos desses momentos, as pessoas não se concentram nas coisas que podem mudar, mas ficam fixadas naquilo que está fora de seu controle. Aqui está a lição dos estoicos. Não podemos controlar o trânsito, mas podemos controlar nossa reação a ele. Você pode controlar a forma como escolhe se sentir, pode controlar como usa o tempo restante para ser produtivo, pode até ajustar seu comportamento para prevenir atrasos futuros. Esses pequenos controles são o que fazem a diferença entre viver em desespero ou viver com serenidade. A verdadeira liberdade vem de entender a diferença entre o que podemos e o que não podemos mudar. Quando nos fixamos naquilo que não podemos controlar, entregamos o poder que temos. No entanto, quando escolhemos focar no que está ao nosso alcance, somos capazes de tomar decisões que realmente impactam nossa vida. É uma questão de escolha. Você pode escolher onde coloca sua energia, no controle do que está fora de seu alcance ou na ação sobre o que você pode mudar. Por exemplo, um grande líder não pode controlar todas as circunstâncias ao seu redor, mas pode escolher como reagir a elas. Ele pode escolher sua resposta, mesmo diante das maiores adversidades. Este é o poder do autocontrole, algo que os estoicos praticavam com maestria. O verdadeiro líder não reage impulsivamente. Ele observa, avalia e responde com sabedoria. Ele sabe que seu poder está no que ele pode controlar: sua atitude, seus pensamentos, suas ações. Outro exemplo claro vem do campo profissional. Quantas vezes em uma reunião você se depara com uma situação desconfortável, talvez uma crítica inesperada ou um problema inesperado? Nesse momento, você tem duas opções: reagir impulsivamente, talvez com raiva ou frustração, ou, por outro lado, manter a calma, refletir e responder de maneira construtiva. O primeiro caminho pode gerar mais tensão e mais dificuldades. O segundo caminho pode não apenas resolver o problema de forma mais eficiente, mas também fortalecer sua imagem e aumentar o respeito que os outros têm por você. Isso ocorre
porque você escolheu focar no que podia controlar: sua reação. Além disso, a dicotomia do controle nos ensina uma lição importante sobre o controle emocional. Quando nos damos conta de que não podemos controlar as emoções dos outros ou as circunstâncias externas, começamos a perceber que nossa verdadeira tarefa é aprender a dominar nossas próprias emoções. Exercício prático. Comece a treinar sua mente para fazer perguntas simples quando se deparar com uma situação desafiadora. Pergunte-se: isso está no meu controle? Se a resposta for não, aceite a situação e mova-se para o que você pode fazer. Se a resposta for sim, concentre-se na ação, na solução. Isso pode parecer simples, mas essa mudança de perspectiva pode transformar a maneira como você vive a cada dia. Vamos dar mais um exemplo. Imagine que você perdeu um grande negócio ou oportunidade que estava trabalhando arduamente para conseguir. A dor da perda é inevitável, mas o que você fará com essa dor? Você ficará se lamentando, perdido no que não pode mais ser mudado? Ou você usará essa experiência como uma lição, focando no que pode ser ajustado para alcançar o sucesso na próxima vez? Os estoicos acreditavam que o fracasso não é o fim, mas sim um ponto de aprendizado. Eles nos ensinam que, no final, o que define o sucesso é a capacidade de aprender e crescer com cada obstáculo. Isso está sob nosso controle. Agora, pare e pense sobre sua vida. Onde você está gastando energia com coisas que estão fora do seu controle? Como você pode começar a redirecionar sua atenção para aquilo que você pode realmente influenciar? Como pode aplicar essa filosofia em seu trabalho, relacionamentos e até mesmo na forma como vê o mundo? Ao tomar essa postura, você se tornará cada vez mais inabalável. Ao perceber que o que está em suas mãos é o que realmente importa, você perde o peso das circunstâncias externas e começa a ter um controle real sobre sua vida. O poder da escolha está em suas mãos. A cada momento, você tem a capacidade de decidir se vai reagir aos desafios de maneira impulsiva ou racional. Você tem o poder de decidir como viver. E é isso que torna você imparável. E lembre-se, não importa o que aconteça ao seu redor. A única coisa que realmente importa é como você escolhe reagir a isso. Segundo ponto, transforme dor em força. Imagine um guerreiro no campo de batalha. Ele não reclama do peso da espada. Ele treina até que ela pareça uma extensão do seu próprio corpo. Para ele, a dor não é um inimigo, é um mestre. Os estoicos acreditavam que a dor e o sofrimento são inevitáveis, mas o que realmente importa é o que fazemos com eles. A maioria das pessoas tenta evitar a dor a todo custo. Querem uma vida fácil, sem desafios, sem obstáculos. Mas a verdade é que é justamente a dor que constrói os mais fortes. Sêneca escreveu: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Pense nisso. Um músculo cresce porque é colocado sob tensão, porque enfrenta resistência. Se você nunca desafiar seus músculos, eles permanecerão fracos. O mesmo acontece com sua mente e seu espírito. Então, a grande pergunta é: como transformar dor em força? A primeira reação das pessoas ao sofrimento é perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas os estoicos ensinam que essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: o que eu posso aprender com isso? Significa entendê-la. Quando você entende que a dor é parte do processo, ela perde o poder de te controlar. Pense em um atleta. Todo grande campeão passa por dores físicas extremas nos treinos, mas ele sabe que esse sofrimento é necessário para alcançar a vitória. Se ele parasse no primeiro sinal de dor, jamais seria um vencedor. O mesmo vale para você. A dor que você sente agora pode ser a ponte para uma versão mais forte de si mesmo. O sofrimento só destrói aqueles que se recusam a aprender com ele. Mas aqueles que usam a dor como combustível se tornam imparáveis. Marco Aurélio escreveu: o fogo transforma tudo o que joga nele em chamas brilhantes. Essa é a mentalidade estoica. Em vez de ver a dor como algo que te enfraquece,
Veja-a como algo que te fortalece. Toda vez que você sentir que a vida está difícil, lembre-se, isso está te moldando. A dor é um teste, e cada vez que você passa por ela, você se torna mais resistente. Pense nas pessoas que mais admira. Pessoas que superaram desafios, que venceram contra todas as probabilidades. O que todas elas têm em comum? Resiliência. Elas usaram suas dores para crescer. Você pode fazer o mesmo. Todos nós passamos por decepções, fracassos e perdas. Mas há uma diferença entre aqueles que se tornam mais fortes e aqueles que se tornam mais amargos, a forma como escolhem interpretar suas experiências. Imagine duas pessoas que passaram pelo mesmo fracasso. A primeira se sente derrotada, se vê como vítima e para de tentar. A segunda usa esse fracasso como aprendizado e volta mais forte. Qual delas tem mais chance de vencer? Os estoicos nos ensinam que o que acontece conosco não importa tanto quanto o significado que damos a isso. Quando você olha para sua dor e pergunta, o que isso pode me ensinar? Em vez de por que isso aconteceu comigo, você assume o controle da sua vida. O passado já aconteceu, mas o que você faz com ele está em suas mãos. O autor Nassim Taleb criou um conceito chamado antifragilidade. Diferente de algo frágil, que quebra com o impacto, ou de algo resiliente, que resiste ao impacto, algo antifrágil fica mais forte com o impacto. E isso é exatamente o que os estoicos acreditavam. A vida vai te testar. Você pode ter certeza disso. Mas cada desafio, cada perda, cada decepção pode ser o combustível para a sua evolução. O que você pode fazer para treinar sua mente para ser antifrágil? Pare de reclamar. Toda vez que você reclama da sua dor, você dá mais poder a ela. Em vez de se lamentar, pergunte-se, como posso usar isso a meu favor? Saia da zona de conforto. Quanto mais desafios você enfrenta, mais forte você se torna. Não evite dificuldades. Busque crescer. Reflita sobre suas batalhas passadas. Já houve momentos em que você achou que não conseguiria superar algo, mas conseguiu. Use isso como prova de que você é mais forte do que imagina. Se cada dificuldade que aparecer se tornar um motivo para você crescer, nada poderá te parar. Os estoicos acreditavam que a emoção não deve ditar nossas ações. Isso significa que mesmo quando você estiver sentindo dor, medo ou dúvida, você deve continuar agindo. Isso não significa ignorar suas emoções. Significa não deixar que elas te dominem. Imagine um soldado em meio à guerra. Ele sente medo, mas avança mesmo assim. Ele sente dor, mas não recua. Essa é a diferença entre quem vence e quem desiste. Quantas vezes na sua vida você deixou de agir porque estava sentindo medo, tristeza ou insegurança? Se você tivesse seguido em frente apesar dessas emoções, onde estaria agora? Os estoicos nos ensinam que a ação cura o sofrimento. Quanto mais você se move em direção ao seu objetivo, menos poder suas emoções negativas terão sobre você. Da próxima vez que estiver sofrendo, pergunte-se, o que eu posso fazer agora para transformar essa dor em força? E então, haja. Terceiro ponto, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas aqueles que entendem o poder do estoicismo sabem que cada dor pode ser transformada em crescimento. Você tem duas escolhas: usar cada desafio como um degrau para se tornar mais forte. Os estoicos escolheram a segunda opção. E você? A partir de hoje, toda vez que sentir dor, veja isso como um treino, como um teste, como um presente. Porque se você resistir, se continuar avançando, você se tornará imparável. Agora me diga, qual desafio da sua vida você pode transformar em força? Escreva nos comentários e compartilhe sua jornada. Elimine distrações e mantenha o foco. Vivemos na era da distração. O celular vibra a cada minuto. As redes sociais nunca param. Um fluxo constante de informações, notícias, entretenimento e opiniões nos bombardeia diariamente. E sem perceber, estamos gastando horas consumindo conteúdo que não nos leva a lugar algum. O problema não é apenas a perda de tempo,
mas o impacto que isso tem na nossa capacidade de concentração, produtividade e, principalmente, na nossa paz mental. A mente está sempre inquieta, saltando de um estímulo para outro. Com isso, fica cada vez mais difícil se aprofundar em algo, desenvolver habilidades ou até mesmo encontrar clareza para tomar decisões importantes. Os estoicos sabiam disso. Eles praticavam o oposto, atenção plena e disciplina extrema. Sabiam que a verdadeira força vem da capacidade de controlar o próprio foco, o perigo invisível da distração. A maioria das pessoas subestima o impacto das distrações. Acham que perder alguns minutos nas redes sociais não faz diferença. Mas vamos analisar isso mais de perto. Imagine que você pega o celular só para checar uma mensagem. De repente você vê uma notificação interessante. Clica, e isso te leva a outra postagem. Quando percebe, já se passaram 20 ou 30 minutos. Mas o pior não é o tempo perdido, é a forma como isso fragmenta sua atenção. Cada vez que você muda de foco, seu cérebro leva tempo para voltar ao estado original de concentração. Esse fenômeno é chamado de custo de mudança de tarefa. Mesmo que pareça que você está apenas perdendo alguns minutos, na verdade, está sabotando sua capacidade de pensar com profundidade. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: concentre-se no que está à sua frente, sem se deixar levar por distrações. Defina suas prioridades. O que realmente importa? Os estoicos acreditavam que a clareza mental era essencial para uma vida plena. Isso significa que você precisa definir suas prioridades com precisão. O que é verdadeiramente importante para você? Se você não sabe responder a essa pergunta, qualquer distração parecerá interessante. Você será facilmente levado por coisas irrelevantes. Mas se tiver um propósito claro, ficará muito mais fácil cortar o que não contribui para ele. Faça esse exercício. Nada é prioridade. Proteja seu tempo como se fosse ouro. O tempo é a moeda mais valiosa que você tem. Mas a maioria das pessoas não age como se fosse. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito dele. Aqui estão algumas formas de proteger seu tempo e evitar distrações, em vez de deixar que ele invada sua rotina a qualquer momento. Use a técnica Pomodoro. Trabalhe por 25 ou 50 minutos seguidos e depois faça uma pausa curta. Isso ajuda a manter o foco e evitar o cansaço mental. Tenha um plano para o seu dia. Se você não define suas prioridades logo cedo, seu dia será tomado por distrações. Antes de dormir, anote as 3 tarefas mais importantes para o dia seguinte. Quanto mais você protege seu tempo, mais produtivo e tranquilo se torna. O poder do ambiente. Molde seu espaço para o foco. Se você quer eliminar distrações, precisa ajustar seu ambiente. Afinal, somos extremamente influenciados pelo que nos cerca. Será difícil escapar disso. Busque influências positivas. Se você criar um ambiente que favoreça a concentração, manter o foco se tornará algo natural. Treine sua mente para a atenção plena. Os estoicos praticavam o que hoje chamamos de atenção plena, ou seja, estar presente no momento sem deixar que a mente seja levada por distrações. Isso é algo que pode ser treinado. Pergunte-se: onde desperdicei tempo hoje? E como posso melhorar amanhã? Mas se você aprender a controlá-la, ganhará uma vantagem enorme sobre a maioria das pessoas. Agora me diga, qual distração você mais precisa eliminar da sua vida? Comente abaixo. A vida é imprevisível. Você pode planejar cada detalhe, organizar seus dias, definir metas e criar estratégias, mas inevitavelmente algo sairá do esperado. O inesperado sempre acontece. Talvez um problema financeiro surja do nada. Um amigo te decepcione. Uma oportunidade que parecia certa desapareça. Ou até mesmo um simples contratempo mude completamente o rumo do seu dia. Muitas pessoas entram em desespero quando isso acontece. Elas se revoltam, reclamam, gastam sua energia lutando contra o que já é fato. Mas os estoicos ensinavam que essa é uma batalha inútil. Não se trata de tentar controlar o incontrolável, mas sim de aprender a aceitar o caos sem perder a calma.
Os estoicos acreditavam no conceito do amor fati. Ame o seu destino, ame tudo o que acontece, independentemente de ser bom ou ruim. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Como alguém pode amar algo negativo? Como aceitar de bom grado uma dificuldade, uma traição, uma perda? A resposta é simples. Tudo pode ser transformado em um degrau para sua evolução. Tudo o que acontece, se visto sob a ótica certa, pode ser uma vantagem. A vida não segue um roteiro escrito por você. Ela tem sua própria lógica e a resistência contra essa realidade só gera sofrimento desnecessário. Marco Aurélio dizia: o que acontece contigo era destinado a acontecer. Aceite e transforme em vantagem. Essa é a essência da mentalidade estoica. Aceitar não significa ser passivo, não significa cruzar os braços diante das dificuldades e simplesmente deixar as coisas acontecerem. Aceitação significa compreender que a resistência mental vem justamente dessa adaptação inteligente aos acontecimentos. Pare de desperdiçar sua energia tentando mudar o passado, tentando controlar fatores que estão fora do seu alcance. Em vez disso, concentre-se em como você pode usar cada situação a seu favor. Pense em um rio. Quando uma pedra cai em seu curso, ele não tenta empurrá-la para longe ou se revoltar contra sua presença. O rio simplesmente se adapta, flui ao redor do obstáculo e continua seu caminho. Se você aprender a agir assim, evitará muito sofrimento desnecessário. A frustração nasce da expectativa de que tudo deveria acontecer do jeito que você quer. Mas a verdade é que a vida raramente segue o roteiro que imaginamos. Aceitar isso não é fraqueza, é inteligência. Quando você resiste ao que já aconteceu, você cria sofrimento adicional. Imagine que você perdeu um emprego, por exemplo. Isso já é um fato. Mas se você passar semanas ou meses remoendo essa perda, se revoltando contra a empresa, se lamentando, então você está tornando essa situação muito pior do que ela realmente é. Agora, imagine uma abordagem estoica. Em vez de se revoltar, você aceita a situação rapidamente e se pergunta: como posso transformar isso em uma vantagem? Talvez esse seja o momento de buscar um trabalho melhor, empreender, aprender uma nova habilidade. A dor da perda continua existindo, mas você escolhe agir de forma construtiva em vez de ficar preso na negatividade. Esse princípio pode ser aplicado a qualquer área da vida: relacionamentos, trabalho, saúde, planos que deram errado. Sempre que algo acontecer fora do esperado, você tem duas opções: resistir e sofrer, ou aceitar e crescer. Aceitação não significa conformismo, pelo contrário. Significa pegar cada peça quebrada e construir algo novo com ela. Significa ter a capacidade de se reinventar a partir de qualquer situação. É claro que aceitar o caos não é fácil. Nossa mente foi treinada para querer controle. Queremos que as pessoas ajam da maneira que esperamos. Queremos que as coisas aconteçam no tempo que desejamos. Queremos previsibilidade. Mas a verdade é que tudo isso está fora do nosso domínio. A única coisa que realmente podemos controlar é a nossa resposta aos eventos. E isso muda tudo. Imagine um general no campo de batalha. Ele faz seus planos, posiciona suas tropas, estuda o inimigo. Mas no meio da batalha, algo inesperado acontece. Se ele entrar em pânico, se desesperar, perder a calma, ele perderá a guerra. Mas se ele aceitar a nova situação rapidamente e se adaptar, encontrará uma nova estratégia e terá chances de vencer. A vida é um campo de batalha. O caos sempre vai surgir. E aqueles que souberem aceitá-lo e se adaptar terão muito mais chances de sucesso. Uma técnica estoica para fortalecer essa aceitação é a visualização negativa. Os estoicos praticavam imaginar cenários ruins antes que eles acontecessem. Não por pessimismo, mas para estarem preparados. Se você antecipa mentalmente que algo pode dar errado, quando isso acontece, você não se desespera. Você já havia se preparado para essa possibilidade. Isso diminui o choque e facilita a adaptação. Por exemplo, se você tem uma grande apresentação de trabalho, pode pensar: e se algo der errado? E se o computador falhar? E se eu esquecer parte do que preciso dizer?
Ao se preparar para essas situações, você não será pego de surpresa, e mesmo que algo realmente saia do esperado, sua mente já estará pronta para lidar com isso de forma serena. Outro exercício estoico poderoso é o memento mori, lembrar constantemente que a vida é finita. Parece sombrio, mas na verdade é libertador. Quando você aceita que o tempo é limitado, você para de desperdiçá-lo com coisas que não importam. Você aprende a priorizar o que realmente tem valor e a não perder energia lutando contra o inevitável. A aceitação também traz um efeito colateral poderoso, a paz interior. Quando você para de se debater contra o que já aconteceu, quando aprende a fluir com a vida, em vez de lutar contra ela, você encontra um nível de tranquilidade que a maioria das pessoas nunca experimenta. Isso não significa que você não terá emoções negativas, mas significa que essas emoções não terão mais o poder de te dominar. Pense nas pessoas mais sábias que você conhece. Elas não são aquelas que reagem impulsivamente a cada obstáculo. São aquelas que, diante das dificuldades, mantêm a calma, analisam a situação com clareza e tomam decisões inteligentes. Essa sabedoria vem da aceitação. Aceitar o caos não significa gostar dele, mas sim entender que ele faz parte da vida. Assim como as estações do ano mudam, assim como tempestades vêm e vão, os momentos difíceis fazem parte do ciclo natural da existência. Nada é permanente. Pergunte-se: como posso transformar isso em uma vantagem? Essa simples mudança de mentalidade pode transformar sua vida. A última lição é a mais importante: ação sobre emoção. O medo sempre estará presente, rondando sua mente, sussurrando desculpas, criando cenários catastróficos para te convencer a ficar parado. Mas a grande verdade é que o medo não é um inimigo a ser eliminado, e sim uma barreira a ser ultrapassada. Os estoicos ensinavam que a emoção não deve comandar nossas vidas. Eles não negavam que o medo existe, mas acreditavam que ele não deveria ser o fator determinante de nossas decisões. O medo diz: espere, talvez não seja o momento certo. Mas a coragem responde: faça agora, porque nunca haverá um momento perfeito, mas sim a capacidade de agir apesar dele. A maioria das pessoas acredita que só poderá agir quando estiver confiante, quando sentir que tem controle total sobre a situação. Mas isso é uma ilusão. A confiança vem da ação, não o contrário. Você não espera se sentir pronto para agir, você age e com o tempo se torna pronto. Pense nas oportunidades que você já perdeu porque hesitou. Aquela conversa importante que você adiou. Aquela decisão que você postergou por medo do desconhecido. Aquela chance que estava na sua frente, mas você deixou escapar porque se prendeu a dúvidas e inseguranças. Tudo isso poderia ter sido diferente se você tivesse agido, se tivesse ignorado os pensamentos que diziam: espere mais um pouco, e simplesmente tivesse dado o primeiro passo. Marco Aurélio escreveu: se algo for possível e estiver dentro da capacidade humana, saiba que também está ao seu alcance. Isso significa que você já tem tudo o que precisa para agir. O que te impede não é a falta de capacidade, mas sim o medo de falhar. Mas falhar faz parte do processo. Cada erro ensina algo. Cada tentativa te aproxima do objetivo. O verdadeiro fracasso não está em errar, mas em nunca tentar. Se você olhar para as pessoas que mais admira, perceberá que nenhuma delas chegou onde está porque esperou o medo desaparecer. Elas simplesmente seguiram em frente, tropeçaram, ajustaram o caminho e continuaram. Grandes líderes, empreendedores, atletas, artistas, todos eles sentiram medo. Mas a diferença é que eles não deixaram que o medo os paralisasse. Os estoicos tinham uma visão clara sobre isso. O medo é apenas uma emoção passageira. Ele não é real da maneira que imaginamos. Ele se alimenta das histórias que criamos em nossas mentes. Se você prestar atenção, perceberá que a maioria das coisas que tememos nunca acontece. Quantas vezes você já passou noites em claro preocupado com algo que no fim não se concretizou? Quantas vezes sua ansiedade te fez imaginar cenários negativos que nunca se tornaram realidade? O medo distorce a percepção da realidade.
Ele exagera riscos, amplifica dificuldades e minimiza nossas capacidades. Mas quando você age apesar do medo, quando dá um passo à frente mesmo sentindo hesitação, percebe que a maioria das barreiras estavam apenas na sua mente. E é nesse momento que você descobre o poder da coragem. A ação destrói o medo. Quando você hesita, quando adia, quando analisa demais, está alimentando a incerteza e tornando o medo mais forte. Mas quando você simplesmente faz, algo mágico acontece. O medo começa a perder o poder sobre você. Você percebe que pode enfrentar desafios, que pode lidar com o desconhecido, que pode suportar a pressão e continuar avançando. A vida recompensa aqueles que agem. Oportunidades aparecem para quem está disposto a se movimentar. Quem espera que o medo desapareça antes de agir nunca sai do lugar. Quantas pessoas vivem presas em rotinas que odeiam porque têm medo de buscar algo melhor? Quantas ideias nunca saem do papel porque seus criadores estão esperando o momento perfeito? Quantos sonhos morrem porque quem os carrega não teve coragem de persegui-los? A verdade é que nunca haverá um momento perfeito. Nunca haverá um cenário onde tudo está garantido, onde o risco é zero, onde a incerteza desaparece. Se você esperar por isso, passará a vida inteira assistindo os outros tomarem as oportunidades que poderiam ser suas. Os estoicos praticavam uma técnica chamada pré-meditação do mal. Eles visualizavam os piores cenários antes de agir, não para alimentar o medo, mas para enfraquecê-lo. Se você imaginar o que pode dar errado e perceber que ainda assim será capaz de lidar com as consequências, o medo perde o impacto. Você se torna mais resiliente, mais preparado, mais disposto a enfrentar o desconhecido. Outro ensinamento estoico fundamental é o controle sobre a própria mente. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a forma como as interpretamos. O medo nada mais é do que uma interpretação distorcida da realidade. E essa interpretação pode ser mudada. Você pode escolher olhar para um desafio e ver uma ameaça, ou pode escolher enxergar uma oportunidade de crescimento. A escolha é sua. Haja com propósito. Quando sentir medo, lembre-se, ele não te controla. Você controla ele. Cada vez que você enfrenta um medo, você se fortalece. Cada vez que você escolhe a ação em vez da hesitação, você se torna mais confiante. A coragem não nasce de grandes gestos heróicos, mas sim das pequenas decisões diárias, de não deixar o medo vencer. Pense em todas as vezes que você superou algo que parecia impossível. Pense em todas as dificuldades que você já enfrentou e venceu. Cada uma dessas experiências te preparou para os desafios que ainda virão. Você não é fraco, você não é incapaz, você não é refém das suas emoções. A coragem está dentro de você, esperando para ser usada. Mas ela só se manifesta na ação. Não adianta apenas pensar, refletir, planejar. O que muda a sua vida são as decisões que você toma e os passos que você dá. Se algo te assusta, significa que provavelmente vale a pena. O medo é um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto, e é exatamente isso que leva ao crescimento. Hoje, agora neste momento, você tem a oportunidade de mudar sua relação com o medo. Você pode escolher agir apesar dele. Você pode escolher ser maior do que as inseguranças que te prendem. Você pode decidir que, a partir de agora, não permitirá mais que a hesitação roube suas oportunidades. Então pergunte-se, o que você está adiando por medo? Qual decisão você sabe que precisa tomar, mas ainda não teve coragem? Qual sonho você tem empurrado para o futuro porque não se sente pronto? A resposta não está em mais reflexão, mais análises, mais espera. A resposta está na ação. O medo nunca desaparecerá completamente, mas você pode aprender a ignorá-lo. Você pode aprender a agir mesmo sentindo sua presença. E quando fizer isso, descobrirá que era ele, e não você, que sempre foi fraco. Ser imparável não significa vencer sempre. Significa nunca parar de avançar, nunca se render às circunstâncias, nunca permitir que o medo, as distrações ou os desafios tirem você do caminho. A vida sempre trará obstáculos, imprevistos e momentos difíceis,
Mas a diferença entre aqueles que conquistam seus objetivos e aqueles que ficam pelo caminho não está na ausência de dificuldades, e sim na forma como reagem a elas. Os estoicos nos ensinaram que o que realmente importa não é o que acontece, mas sim como escolhemos responder a isso. A força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Está na disciplina de eliminar o que não serve, manter o foco no que importa, aceitar o que não pode ser mudado, agir apesar do medo e continuar caminhando, mesmo quando tudo parece incerto. Todos nós temos áreas da vida onde estamos nos sabotando, onde estamos deixando o medo falar mais alto, onde estamos adiando ações que sabemos que deveríamos tomar. Talvez seja um projeto que você sempre quis iniciar, mas tem adiado por insegurança. Talvez seja uma conversa difícil que você evita porque teme a reação do outro. Talvez seja um hábito negativo que você sabe que precisa abandonar, mas sempre encontra uma justificativa para continuar. Qualquer que seja o caso, a mudança começa com a decisão de não aceitar mais ficar parado. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa esperar o momento perfeito, não precisa eliminar todas as dúvidas. Você só precisa dar o primeiro passo. A mentalidade imparável se constrói na prática, no dia a dia, nas pequenas escolhas. É quando você escolhe sair da cama, mesmo quando não tem vontade. É quando você diz não às distrações que te afastam dos seus objetivos. É quando você enfrenta um desafio sem se lamentar, mas sim buscando uma maneira de crescer com ele. É quando você para de esperar que as coisas fiquem mais fáceis e simplesmente decide ficar mais forte. Cada uma dessas decisões, repetidas dia após dia, transforma sua mente, constrói sua resiliência e faz de você alguém que não se deixa vencer pelas circunstâncias. Agora me diga, qual desses princípios você mais precisa aplicar na sua vida? O que está te impedindo de avançar neste momento? Comente aqui embaixo, compartilhe sua reflexão. Vamos juntos fortalecer essa mentalidade, porque o crescimento não acontece no isolamento. E se esse vídeo fez sentido para você, se alguma dessas ideias te tocou, curta e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e construir uma comunidade de indivíduos fortes, disciplinados e inquebráveis.